Fala galera, como que vocês estão? Como vocês se encontram? Eu sou o Vitão, esse aqui é o Chiraga, né? É nós. E hoje nós temos um convidado especialíssimo, brother, né? Que a gente não tem o que fazer, né? É brother mesmo, de longa data, já fizemos muita coisa junto no reino. Eu achava que só eu tinha conhecido o Ronan, mas eu chego aqui, o Chiraga já é tipo primo do Ronan, irmão, brother, os caras já tem uma... Conhece até antes que eu, né? E o que a Assembleia de Deus não faz, né? Essa turma aí. E hoje nós temos a honra de receber o Ronan Vieira. Beleza. Ronanzão, seja bem-vindo, mano. Obrigado, meu querido. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a todos aí que estão assistindo ao Hebrew. Remanescentes Brothers. Remanescentes Brothers. Deus de Deus, glória a Deus. E a gente entende, já falei isso pra você uma vez, que eu sempre tive como remanescente dentro da igreja. Porque a gente sabe muito bem que muitas vezes a instituição é um negócio louco, porque pode ajudar muito, porque é uma plataforma gigante, pode ajudar no reino de Deus, mas pode também engessar muita coisa do reino de Deus, né? E você tá numa instituição, que é a Assembleia de Deus de Madureira, né? Do Brás, né? Sim. Agora é do Brás, né? Mudou? Brás. É do Brás. Em referência ao bairro do Brás, em São Paulo, certo? Que é a sede. Que é a sedona. E, mano, a gente vai deixar você se apresentar aí, mas a gente vê você como remanescente mesmo, um cara que, assim, Deus chamou nesses dias pra viver o reino de Deus e pra fazer a diferença mesmo. E como que é, mano, assim, você ser você e às vezes dentro de um ambiente mais institucional, mano? Não, mas peraí. Vamos lá. Fala, deixa o cara falar. Fala quem ele é, né? É, lógico. O cara não falou, lembra? Oi, Ronan, tudo bem? Beleza? Beleza? O cara não falou, mano. Eu queria ir pra polêmica direto. Não, calma. Segura a faca aí. Guarda a faca. Agora a faca. Brincadeira, vai lá. Ronanzão, prazer ter você aqui, Deixa mano. o Chiraga guiar isso aí. Não, fica em paz, cara. Vamos embora. Viu? E aí, cara, como que você tá? Fala um pouquinho aí de você pra galera, quem não te conhece. Vamos lá. Pessoal, estou feliz por estar aqui, né? Primeiramente, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, né? Esse novo projeto, eu acredito que Deus, ele tem algo novo aí para esse tempo. Eu acredito que essa plataforma vai servir de edificação para muitas vidas aí. E principalmente para encorajar mais pessoas a ser remanescentes, né? No reino de Deus. E também quero trazer um abraço da minha esposa a todos vocês. Dona Jade. Um beijo, ela mandou um beijo para as mulheres. Eu achei que você vinha, Jade. Brincadeira, mandou um beijo para todo mundo. Né? Só o fato de eu estar aqui é consequência de eu cuidar dela. Eu falo que o meu ministério é cuidar da Jade. Então, um beijo, meu amor. Te amo muito, tá? Que Deus te abençoe. Tá bom? Isso Um aí. abraço, né? Vamos lá. Vamos lá, é o seguinte. Bom, meu nome é Ronan Vieira. Alguns me conhecem, mas tenho 30 anos. Faço parte do ministério, né? Assembleia de Deus Madureira em Piracicaba. Mas eu fui, né, no caso, criado ali no campo... Adebras, né? Adebras. Não posso esquecer disso, gente. É Adebras, Piracicaba. Mas eu fui criado ali na Adebras, Rio das Pedras. Não, Era o correto é Assembleia de Deus, Madureira, Brás, Piracicaba, Borghese. Não. Mas é assim, eu fui criado em Rio das Pedras, né? Fomos lá. Pode falar pra nós, mano. Eu acredito que Deus, ele nos direcionou ali, né, numa igreja local ali, era uma igreja local, igreja sede. Eu vou contar até meio pedaço da minha história. Comecei ali na banda filarmônica ali de Filarmônica, mano? Filarmônica? Orquestra filarmônica. Orquestra, que massa. Que antigamente era... Quem é você com essa cara de roqueiro aí? Então, não, eu fui um pouco também. Fui um pouco também. Mas assim, era uma orquestra filarmônica, porque antigamente as bandas eram fanfarras, não tinha hoje uma pegada assim como era bateria, uma orquestra, metais, né? Só que hoje adaptou a bateria aí uma parte musical, tá, gente? Mano, você fala filarmônica, quantos anos você tem, velho? Eu tenho 30, mano. Entendeu? Legal. Então eu tô velho, gente. Nossa. Não foi mal. Mas tá os convidados aqui, fica queimando os caras. Eu tô velho. Então, gente, é o seguinte. Comecei lá na filarmônica, depois comecei a ter um interesse pelo baixo, porque não tinha baixista na igreja.
E teve todo esse Nossa, processo é aí. sempre assim, né, É velho? sempre assim. Sempre a necessidade Não que desfalca. faz, né, cara? Por isso que eu já deixo até um convite pra você, gente. Ah, Ronan, não tem nada pra fazer na igreja. É só você fazer o que ninguém está fazendo. Né? Que tem um lugar, tem sempre um espaço, alguma coisa pra Nem fazer. que seja o banheiro sujo. Exatamente. Viu, Levita, tá? Vocês que acham que Levita é Só cantar cantar e louvor. tocar, né? Levita nem existe. Nem existe, nem existe. Não quero Nem falar existe, isso, mas nem existe. nem existe Não existe. levita. Não existe A não essa ser que questão. você seja filho de Levi. É. Mas eu achei que levita era quem levitava, mano. Não? Essa é bem fraquinha, viu, mano? Vamos lá. Vai, Filarmônica. Hashtag Rogério Leme. Ó, vamos lá. Tinha que ter o dedo do Rogério nisso, né? Aí, o que acontece? Aí, tipo assim, eu comecei desenvolvendo o contrabaixo, né? Porque de alguma forma tinha essa necessidade na igreja. Só que, de alguma forma, eu comecei a me destacar na bateria também. E eu não ouvia, gente, música, né? Não que eu não via música cristã, eu tinha muita referência de música secular. Né? Tanto é que antigamente se falava que o rock era do diabo, essas coisas, né, e tudo mais, só que era engraçado que nas introduções pentecostais das músicas era aquela guitarra em distorção, então, né, falava uma coisa, mas automaticamente não fazia sentido aquilo que eles falavam. E daí eu fui desenvolvendo da bateria e de alguma forma Deus foi direcionando a eu, principalmente, a entender que não era só simplesmente eu tocar um instrumento, mas ser tocado por Deus também, sabe? É Nesse muito sentido. mais do que tá só acompanhando alguém, né? Muito mais, muito além. E fora que, gente, hoje nem tanto, mas naquela época se falava que levita não orava e não lia a Bíblia, viu? Tipo assim, eu não sei como que é hoje a tinha pegada. Uma fama. Tinha uma fama. Sem vergonha. É fama. Não todos, né? Mas tinha uma Cara, família. cara, Não orava, não via Família. Bíblia, não ia nos cultos que tinha pouca gente. E a galera falava que Não ia nos cultos baterista de era o que ensino. menos prestava da O banda. baterista que menos prestava. Exatamente. Tinha essa fama, não tinha? Ah, não, eu me Não escondi. você eu falo. Mas não. Ah, para, mano. Eu Não falando eu- de você, mas eu falo, os bateristas têm essa fama, não o tem? problema, os bateristas. Desculpa aí, meus Guitarrista, amigos então, nem se fala. bateristas, é só o que falam por aí. Só que se o vocalista ele fosse bonito, gente, esquece a banda, esquece. Verdade? Os vocalistas, final do culto, as irmãs, né, iriam atrás Que paia, mano. Que Que pai. Não, brincadeira, gente. Mas a parte assim, Deus foi Deus foi nos direcionando. Cara, quando eu toquei algumas vezes saindo assim, Ele é bom, viu, mano? quando eu Toca gostava de toca. tocar, sair e tocar com a galera, mano, eu só pensava na coxinha, mano. No final do culto, Só pensava na coxinha que tava Sério depois. mesmo? Não ô. tinha aquele negócio, tipo, vou adorar a Deus. Não, tal. fazia, mas acabou o culto, os caras iam no Que é na vocal coxinha. e não ia na coxinha. porque era Esquece combinado, com a banda, porque tipo assim, ó, a gente vai, mas A tem que ter banda ganhava alimento, a coxinha? tem que ter É alimento pros lógico, músicos, é alimento pros lógico. músicos. Se os caras vão lá, você não dá comida, pastor? É, pastor. É tipo o músico que vai tocar no bar e ganha cerveja. Exatamente, No evangelho, ganha exatamente. coxinha. Conselho, tá, gente? Ó, pra você que aí, ó, que convida banda pra ir na igreja, o pessoal vem de longe, tá? O pessoal vem de longe, o pessoal desloca, né? Tipo assim, o culto é 7 horas da noite, a gente Tem que tem que ir lá passar 5 som, e né? Tem que meia. passar som. 5 e meia tem que buscar os músicos, tem todo o translado. Então os caras chegam com fome no culto, viu? Então eles vão ali pra servir, mas tem que de alguma forma honrar Para a lá, Deus. maisena, bolacha, água e sal. Meu Deus. Tem misericórdia. Diz a lenda que os músicos têm tudo lombriga, né, velho? É verdade isso aí. É verdade isso aí, viu? verdade isso aí. É? Mano, nós chega morrendo de fome. Quem toca chega nos lugares morrendo de fome, velho. Ai, gente. Acho que tá sentindo o espírito, tá passando mal lá. Mas assim, ó, aí, falando isso no sentido até pelo lado do evangelho em si, eu comecei realmente a tocar nos lugares, mas assim, não havia sentido, sabe? Você então não é nascido em berço evangélico cristão. Sim, tipo, de alguma forma sim, mas eu simplesmente eu ia na igreja, sabe? E E isso sempre você foi na Assembleia de Deus. sempre. Tá. Isso que é o perigo, sabe? Tipo, de você trabalhar pra Deus sem Deus, sabe? Gostou disso hoje, né? Gostei. Sabe, esse é o perigo, sabe? Tipo, de você realmente estar servindo a sua igreja local, você tá tocando, você tá no culto de terça e quinta, mas de alguma forma você não tá cumprindo um Fazer por propósito. obrigação. Até Né? eu falo isso, vamos voltar pra ideia dos músicos também. Gente, músico não é só tocar música de domingo, não é só servir aos domingos, não, tá? Eu acho que você quer aprender, você quer desenvolver, vai nos cultos de quinta-feira, onde tem aquela irmã que semitona nas notas,
vai no, vai no culto de terça-feira que não vai nenhum músico, aí você vai lá e você aprende na raça. Comigo foi assim, entendeu? Mas, Você fez Eu aula. fiquei bom assim também. exatamente. No monte. Eu tocava duas músicas. Os dois primeiros montes, eu tocava duas músicas. Eu tocava uma música chamada Flua e o Senhor é Meu Pastor. As duas músicas que eu sabia tocar. Na quadrangular zona, ia no monte. E aí eu tocava essas duas que eu toco. E falava pros caras, essa aí. E eu obrigava os irmãos a cantar essa. Aí chegou no terceiro campanha do monte, os irmãos falou, não vai criar essas duas. Deixa ser, então ela vai cantar só na capela. Aí eu fiquei envergonhado. Por eles terem meio que me humilharam, né? Um moleque de 14 anos não tava falando assim comigo. Mas me deram um tum. E aí eu falei, vou aprender essas músicas então que eles tocam. E aí comecei. E aí o meu pastor na época me ajudou muito, que ele falava, dá um Ré maior. E aí eu sabia o campo harmônico e ia caçando as notas até que eu fiquei bom. Sim. Na hora que a gente pegava a altura, acaba a música. Geralmente assim. Né? Mas assim, eu acho que é impressionante, né? A gente tem que se desenvolver naquilo que Deus ele nos colocou. Eu falo pro pessoal, gente, não faz sentido, por exemplo, eu vou louvar aqui um hino, né? Meus irmãos, eu não ensaiei, mas é para Deus. Eu acredito que, na verdade, tipo, o dom que Deus ele te dá, você precisa exercer esse dom para que, de alguma forma, você venha se aprimorar, né, no instrumento. Você tem que tocar. Não tô falando de você ser uma pessoa perfeita. É normal a gente errar em alguma ministração, algo nesse sentido. Mas a gente tem que buscar conhecer melhor, né? Tipo assim, se Deus ele nos deu uma direção para um determinado caminho em relação, por exemplo, foi uma direção que Deus me comissionou em relação ao Ministério de Louvor e eu precisava estudar. Eu tenho que estudar, eu tenho que buscar ter um conhecimento dele. E aí, nesse processo todo, tipo assim, foi aonde que aconteceu em relação a um convite, né? Tipo assim, não um convite, eu tava trabalhando e meu sonho era viver de música. E de alguma forma eu recebi um convite para tocar para um cantor na época. Pode falar o nome? Pode falar. Pode falar. Felipe Colasso, na época. Ele era da Batista da Lagoinha, né? Lá de BHzão mesmo? Lá de BHzão. Legal, mano. E aí, inclusive, quem trouxe ele pra cá na época foi o Adriano. Abraço, Adriano, que Deus te abençoe. O Adriano Sazar trouxe ele pra cá. Caramba. Gente fina, finíssima, que Deus te abençoe, viu? Abraço, Sazar. Tamo junto. E, tipo assim, foi a época que... Cara, principalmente isso faz uns 8 anos, 9 Faz. anos. É. E foi onde que eu encontrei o desejo, realmente, tipo assim, cara, é oportunidade. Eu abri mão de muitas coisas, principalmente, eu lembro que teve algumas viagens que a gente foi, tipo assim, eu tava numa empresa, era muito conhecida na época, e tipo assim, é conhecida até hoje, na verdade, uma multinacional, né? Inclusive tem ISO 9001, essas paradas de qualidade e tudo mais. E, tipo, eu ia... Tampava e fazia música. E fazia. Híbrido. Porque, tipo, sábado e domingo era livre, então eu saía na sexta e às vezes voltava na segunda-feira. Tipo assim, E começa a faltava, dividir força, né, mano? faltava do trampo, tentando correr atrás do meu sonho. Só que assim, eu não posso me arrepender de algumas coisas, porque eu acredito que há processos que a gente tem que passar para viver, para aprender com os experiência. erros. Olha, te trazer aqui também. Exatamente. Só que daí eu vi que começou a não fazer sentido, sabe? Tipo assim, era só tocar. É como se fosse, tipo assim, Deus permitisse você viver algumas coisas. Tipo assim, de tanto você pedir pra Deus... Então. Entendeu? Vou deixar você passar por isso. Vou permitir isso na sua vida. Só que realmente Deus ele foi me direcionando para outras coisas, sabe? Fui vendo que não era isso. E tanto é que aconteceu um tipo de migração que realmente na época o cantor foi pro secular. E eu lembro até hoje, a gente tava em Jacareí. Como que foi essa parada? Porque você me falou assim, que foi choque pra vocês Foi também. choque, porque assim, a gente foi numa festa, assim, alguns concordam, outros não. Mas foi numa festa junina, né? Que a igreja promoveu na época, numa igreja lá em Jacareí. Promoveu. E depois chegou no final a gente sentiu que tava estranho, sabe? Tipo... Não tava fluindo. Não tava fluindo. A gente tocou e eu lembro até hoje que aquele dia, cara, foi muito assim... não que eu fui muito mudando, mas foi engraçado que o cara emprestou uma camiseta assim pra vir do Goku, sabe? Goku. Na hora não é do Kamehameha, aquela hora que ele tá, né? Super Saiyajin. E tem uma foto assim, faz tempo, né? Eu excluí a foto, inclusive, que eu tinha no Facebook. Tô tocando assim, a camisetona do Goku na igreja, assim, pá, beleza, até aí tudo bem. Só que aí, tipo assim, eu vi que tinha alguma coisa estranha. Tipo assim,
Cara, não é isso. Não é. E eu senti que alguma coisa tinha acontecido. No final do culto, simplesmente o cantor chegou e falou, ó, gente, é o seguinte, eu recebi uma proposta. Recebi uma proposta de um DVD e, tipo, o cara vai me dar o ônibus envelopado, vai me dar algumas coisas, alguns privilégios e, cara, tô indo pro secular, vocês vão comigo? E na hora a gente falou não. E eu, Todo mundo? Falou não, alguém ficou balangado, assim. Não, Nossa. assim, na época, um deles foi, eu acredito que foi, tentou Ia aumentar o cachê? Ah, provavelmente, né? Mas assim, a questão é que, tipo, eu e o guitarrista na época, a gente decidiu não ir, entendeu? Porque eu acredito que é uma questão também de princípios, eu vejo muito desse lado, assim, que não era pra gente estar aqui naquele momento, entendeu? Porque assim, eu acredito que a gente tem que permitir que a vontade de Deus realmente ela seja realizada na nossa vida. A gente quer buscar a vontade de Deus, no sentido tipo de tentar adivinhar o que ele tem. Eu gosto de uma frase de um texto de Efésios que fala assim, que não é pra gente ficar ansiosos, mas fala no sentido pra gente compreender a vontade de Deus. Então eu entendo que compreender não é entender. Sabe, tipo assim, é entender que a vontade de Deus a gente tá numa direção, mas mesmo não enxergando o processo, o caminho, eu sei que é ali que ele mandou eu trilhar e eu vou seguir o que ele mandou, sabe? Eu não vou conseguir compreender o que Deus tem pra mim, mas ele vai me dar uma direção, sabe? E aí eu entendi que, tipo, não era isso. Na hora que vocês dividiram, foram em que ano isso? Rapaz, nossa, eu não lembro agora. Mais ou Assim. menos. Mas coloque pra 2013, 2015, essa época aí. E aí foi onde que eu comecei eu creio que isso foi antes, não lembro agora. Mas assim, eu vi que realmente o propósito era totalmente diferente. Aí foi da onde que a gente, tipo, lá pra 2018, eu acredito, 2019, que teve o processo da gente decidir montar um projeto e ir pras praças. Que foi o Deixa Queimar? Foi o Deixa Queimar. Ele já era esse nome ou não? Já era esse Já era nome. esse nome, que Já era massa. esse nome. Tanto Eu é lembro que a gente trocou uma ideia junto, não sei se você lembra disso. Bem nessa época, na frente de uma lanchonete, assim. Sim, foi. Eu nem lembro por que a gente trocou essa ideia, faz tempo. Faz muito tempo. E essa época que começou a surgir, né, os projetos Céu na Terra. De alguma forma, eu acredito que isso foi até um ponto inicial para que a gente criasse o projeto na praça. E aí que Deus foi mudando. Por isso que eu acredito que... Era um projeto evangelístico? É um projeto evangelístico, onde não se tem uma igreja local. Isso é uma opinião minha. Não levava nome de placa Exatamente. nenhuma. Porque eu acredito, isso é uma opinião minha, tá, gente? Eu acredito que quando você faz um movimento, por exemplo, na praça, tendo um direcionamento de uma igreja, eu acho que limita até uma questão de público ou das pessoas que vão até lá. Porque de alguma forma eu acredito que quando não se tem uma placa em si, você consegue absorver. Quando vai fazer um evento, né? Exatamente, mais pessoas. Porque daí é assim, meu Deus, ele pega dessa forma. O pessoal vai lá para um rolê, velho. Aí a palavra é pregada e Deus pega o cara ali. Espírito Foi Santo da que hora trabalha. demais. Eu fui pegar uma ali lá, top demais. Então, tipo assim, eu acredito muito. A gente começou. Deus começou a nos direcionar a isso. Tanto é que eu creio que isso foi de Deus, porque hoje nós temos frutos desse projeto. Por exemplo, o pastor Rickson, um abraço, viu, meu querido? O pastor Rickson, ele começou lá, o cara era nerd de informática. Até hoje ele é nerd de informática, no sentido assim. Mas começou lá e foi de lá que Deus foi direcionando ele ao pastorado também. Porque de alguma forma ele ficou dirigindo o local, tipo assim, dirigindo o projeto, cuidando das equipes. Não de alguma forma, se você cuida das equipes, tanto da intercessão da mídia, Sim, mano. isso se torna um cuidado também. E eu achava muito da hora o jeito que vocês lideravam, mano, porque não tinha um líder em si, assim, tipo, você guiava a turma, assim, mas o Rickson tava também junto. Era gente de várias igrejas, mano. E, tipo, não sei se vocês tretavam. Não, né? não tretava. Mas, tipo, e todo mundo fazia uma parte, assim. Tava todo mundo muito... Essa comunhão, mano, fazia o negócio crescer, velho. Exatamente. Eu lembro que o Rickson mesmo... O Rickson liderava os negócios e tinha liberdade, sabe? Acho que isso é muito importante, mano. Você vai fazer um evento com um movimento para-eclesiástico e tem gente de várias denominações.
às vezes não ter um líder definido, mas ter pessoas que cada um entende o seu papel, mano, o negócio anda. E é meio orgânico, né? Mas e aí, recurso? Como vocês faziam? Cara, ou até hoje, assim, pessoal, a gente não tem muito recurso. Tipo assim, Não tinha. não tem. Recurso, não tinha. Não tem, tipo, a gente Não, mas porque precisa de... Não, pelo menos precisa caixa de Vocês som, emprestavam, caixa de né, som, a gente as prestava. A gente prestava, um exemplo, a bateria de uma igreja, levava na praça e ia pra cima, sabe? Uma caixinha, às vezes até da Watson, aquelas caixinhas quadradinhas, e ia pra cima, sabe? Isso nada mais é que uma cópia de um culto ao ar livre, porque antigamente se fazia muito isso, cara. Culto ao ar livre. Infelizmente, hoje, a galera despreza isso, gente, mas eu acredito que essa é a principal função de uma igreja. Gente, uma igreja que não é evangelística, é uma igreja defeituosa, Então, tipo assim, enquanto o evangelismo for uma programação... E não um estilo de vida, né? Exatamente. Mano, Você sabe que Tem que ser prioridade. Também, exatamente. Você sabe que quando eu cheguei lá na Equipark, eu sentei com meus jovens, eles queriam fazer um movimento de jovens. Fazer culto de jovens. E na verdade é culto com os jovens, né? Porque o culto é pra Deus, com os jovens. E aí, eu falei assim, então nós vamos fazer um treinamento de uma equipe de liderança pra começar. Eu fiquei 4 meses discipulando eles. 4 meses. Falando sobre o que era liderança e tal. E a gente saiu do nosso treinamento assim. Nós precisamos adotar uma escola aqui no bairro pra gente cuidar. Legal. Já tá nesse processo. Não chegamos ainda a entrar lá dentro, mas tá quase. Precisamos adotar uma praça. Isso aí já deu bom. E precisamos movimentar os 5 pilares, né, de um movimento de jovens, que é discipulado, evangelismo, comunhão, adoração e serviço. Então a gente treinou isso aí. E quando a gente foi pra praça a primeira vez, um moleque, um cara que era bem igrejeiro mesmo, falou, nossa, pra que isso? Isso é a ideia do pastor, nada a ver e tal. Ele ficou assim, tipo, ofendido de ir na praça. Mas Deus manifestou de uma forma tão grande na galera, a palavra de conhecimento. Um molequinho, Arthur, de 10 anos, ele saiu da roda e foi falar com um cara. Porque acontece isso, né, no movimento de praça. Sim. Fica a gente ali que não é da igreja, mas um molequinho de 10 anos foi lá e entregou uma palavra de conhecimento. O cara começou a chorar e o cara falou, ó, eu tava indo me matar. Eu falei, se alguém vir falar comigo, eu não vou me matar. E veio o Arthur, mano, Nossa, 10 anos, mano, foi lá. E aí esse menino, o Guilherme, vou chamar o Guilherme pra vir aqui também um dia. O Guilherme falou, mano, calou minha boca. Eu achei. E os caras falavam pra mim nas reuniões, pastor, tem que ter mais culto, tem que estar na igreja e tal. Tem que estar mais na igreja. Tá? E eu falava, não, nossa missão é adotar uma praça. E todo mês um culto nosso era na praça. Isso já no Parque Piracicaba. Parque Piracicaba. Mano, a última pracinha a gente deu o nome de Pracinha da Paz. A última Pracinha Legal. da Paz que a gente deu, tipo, tinha mais de 50 pessoas, mano, ali adorando. E tem um bar na frente da praça. A gente orou antes de escolher a praça, né? Deus mostrou aquela praça e a gente chegou no dono do bar e falou assim, viu, tem como você abaixar o som aí durante 1 hora? Só 1 hora, deu 1 hora a gente... E eu falei assim, fica com música ao vivo nossa, né? Vai ter o som nosso aí. E foi assim, Deus tem sido incrível, mano. Deus, ele tá nisso. Então isso que você falou, mano, é verdade. É que às vezes a gente não tá disposto a pagar o preço de permanecer. E teve umas pracinhas da paz, mano, que os caras estavam fazendo sem som, sem nada. E tipo, tem uns jovens que boicotaram a pracinha da paz. Ia ter pracinha, eles não iam, eu não vou, eu gosto do culto. E não ia, tipo, ia 15, 16 pessoas. E aí a galera ficava meio desanimada. Culto ao som de Maiara e Maraísa, tá ligado? Somzão do bar. E o negócio, quando a galera começa a ver que a gente permanece, fala, não, Deus nos falou isso. O negócio vira, mano. Então, tipo, agora a praça é algo incrível mesmo. Eu acredito muito nessa questão da igreja evangelística, né? Porque e o perigo, gente, eu entendo, vocês vão entender isso daí, de a gente se tornar igrejólatra, que nem eu costumo falar, o Tony Gomes fala muito sobre isso. Igrejólatra é muito grande, tipo, de você realmente colocar o evangelho em si na igreja. Isso daí afeta tanto uma questão tipo, de liturgia, quanto, tipo, por exemplo, da manifestação do Espírito. Porque, de alguma forma, por exemplo, as pessoas hoje estão acostumadas a ir à igreja, por exemplo, tipo assim, eu sei que vai ter, por exemplo, vai ter 20 minutos de louvor, vai ter um momento do ofertório, uma canção ali no momento do ofertório e a palavra. Então, tipo assim, a pessoa
se ela não tomar o cuidado, ela vai na igreja e ela fica... Nós colocamos Deus numa caixinha, né? Deus, faz Exatamente. isso aqui. Né? Não passe esse limite que eu te dei. E eu falei, mano, eu tava num evento de jovens, um treinamento de liderança. E o Senhor tava me entregando palavras de conhecimento e eu tava finalizando. E o pessoal aqui pra mim, já deu horário. Gente, isso é um perigo. Encerra. E Deus querendo entregar palavras de conhecimento. Tanto é, mano, que tipo, eu não consegui entregar todas as palavras de conhecimento. Eu não consegui entregar. E ó que loucura. Eu tive que depois... Não foi na bleia não, tá? Não, relaxa. Foi na quadrilha mesmo. Porque a gente fez um momento assim lá no Santo Antônio, né, também. De Mas fluiu de verdade, Um abraço, pastor Guto. E, mano, foi muito louco, porque os caras aqui, ó. E até tiveram que mutar meu microfone, porque eu continuei, porque o Espírito Santo tinha que terminar o que tava acontecendo ali. A gente entende que não pode extrapolar, às vezes tem irmãs que, né, tem um marido que não é convertido, mas tipo, era um movimento de jovens e líder, mano. O líder sabe que não tem hora pra acabar o bagulho. Tem que ter. Mano, e eu fiquei muito frustrado com isso, porque eu tive que entregar 5 palavras de conhecimento que eu tive depois, e todas bateram. Era tudo assertiva. Não era sabe, emocionalismo, sabe, Chirac? Então, a gente às vezes coloca Deus numa caixinha, mano. Eu gosto muito da frase acho que é do Timothy Keller, que fala, você não precisa defender a verdade, você só precisa falar a verdade. A verdade é como um leão. Você não precisa defender um leão. Apenas abra a jaula. Ele vai se defender sozinho. Exatamente. E as pessoas, elas colocam Deus numa caixinha, velho. De fósforo, fala, é até aqui, tá? Isso é um tipo de exemplo até para você alcançar uma cura. Eu gosto muito da história de Naamã. Porque Naamã, ele fica muito furioso, ele fala assim, viu, eu pensava que o profeta iria vir até mim. Ele esperava algo glorioso, Sim, né? iria colocar a mão na minha lepra aqui. Algo formal, né? Exatamente. Eu acredito assim, que Deus, ele é organizado, tipo assim, Cristo mesmo, antes de fazer, acho que um milagre, se não me fala a memória dos pães, ele fala para se organizar em grupo de 50. Isso. Tipo assim, eu acredito que Deus, ele trabalha tanto no programado, quanto também no espontâneo. Eu acredito muito nisso, porque tem gente que, tipo, critica, por exemplo, tem igrejas que marcam, por exemplo, pregadores, tipo, durante o mês todo. Aí, tipo, as pessoas podem questionar, mas e a questão da direção de Deus? Ué, mas Deus não pode usar os profetas de alguma forma para determinada palavra para cada culto? A questão da organização faz parte também, mas você não pode colocar Deus, que nem exatamente o que você disse. Você não pode colocar Deus dentro de uma caixinha. Por exemplo, limitar Deus, né? tem pessoas que, por exemplo, eu amo as pessoas antigas. Eu acredito que Deus, ele é geracional, né? A gente tem que ter os antigos para ter o filtro, né? Tipo de informações. Mas assim, eu conheço pessoas que, por exemplo, e talvez pela falta de conhecimento, não sei, mas assim, ela quer que o culto termine certo horário. Mas aí, tipo, o culto termina, ela fica 1 hora, 2 horas após o culto na frente da igreja conversando, tipo, e às vezes Deus tá querendo se manifestar naquele lugar no final do culto e você ficou preocupado com o relógio, Sim. tipo, impedindo aquilo que Deus... Porque eu acredito assim, se Deus, ele quer operar, gente, Deus pode usar, exatamente como você disse, Deus pode usar uma pessoa para falar, né, sobre a vida de alguém, e isso pode mudar o destino daquela pessoa a partir daquele momento. Sim. Entendeu? Então, de alguma forma, isso pode se tornar perigoso e você ser culpado de um trabalhar de Deus. Não que isso, né, tipo, impeça de ele usar uma outra situação, meio, mas... Você entende? Mas você sabe, Tira, não sei se você já viu isso, mas, por exemplo, em Asbury, nos Estados Unidos, como que vai acontecer um negócio desse aqui? Se dá horário do culto, 5 minutos depois já tem nego olhando no relógio, inquieto. E parece que as pessoas não estão ansiando por um movimento, velho. Não tão... E o Michel Duque Estrada, ele fala, sabe por que a gente não tem um avivamento? Porque as pessoas vivem muito bem sem um avivamento. Por enquanto. Tá confortável. Por enquanto. Por exemplo, ó, eu conheço igrejas, tá? Igrejas que pregadores, por exemplo, igrejas, elas teve que... A pessoa que está organizando, ela teve que adequar ao culto. Por quê? Porque elas falam assim para quem vai ministrar a palavra, é o seguinte, deu 9 horas... O povo sai, levanta e vai embora. Independente da bênção apostólica ou não. Então, tipo, eu conheço igrejas que tem essa cultura que, infelizmente, dá... Você sabe. Meu pai fazia isso no Universal. Seu pai no Universal? Eu conheci Jesus no Universal. Eu também. Com 7 anos.
Mas seu pai ia na Universal ou ele ia Ia. embora? Ou ele é... Ele ia na Universal como membro e no meio do negócio já tava. Tipo, Bateu o ele relógio. sabia que ia acabar. Ele já pegava nós já. Pra não pegar a Sim. multidão de gente embora. Então eu acredito muito que, tipo assim, a gente não pode ser também dogmático, né? Os dogmas, aquilo que a gente falou. Mas a gente tem que tomar um cuidado, gente, pra gente não entrar na rotina, sabe? Sim, sim. E, cara, você nasceu em berço evangélico relativamente, você falou, né? Relativamente. Me conta isso aí. Quando foi que você realmente conheceu Jesus, cara? Porque vários de nós, eu não nasci em berço evangélico, berço cristão. Mas eu me encontrei com Jesus verdadeiramente com 22, 21 anos. Foi aí que eu conheci ele mesmo. Hoje eu tô com 23. Hoje eu tô com 42. 42. Olha, ele era cara. budista. Eu era o Buda. Eu acredito, assim, uma das maiores experiências que eu tive foi de um tropeço que eu tive. Isso dentro da igreja já tava. Dentro da igreja, em relação à pornografia. Cara, legal, fala De aí. verdade. Esse assunto De é... verdade, porque assim, foi assim, gente. Eu caí no dia anterior na pornografia e no outro dia eu fui batizar com o Espírito Santo. Cara... Mano, é sério isso, eu tô falando. Graça. Graça, exatamente. Em favor e merecido. Graça, porque eu lembro que eu ia, um dia antes de eu ir no acampamento, eu tinha caído em pornografia. E no outro dia eu falei, Deus, eu tô indo num bagaço. Porque por mais que você se arrepende, mano, eu não sei, como eu passei por isso, eu posso falar. Você sente um negócio no peito, assim, uma dor, assim. Um lixo mesmo. Né? É que nem eu falo, depois que você tem um encontro com Deus, você não consegue nem pecar gostoso mais. Não. Entendeu? Você não consegue pecar gostoso mais. Porque, Pega. tipo, você teve esse encontro. Eu vejo Pedro, realmente, Cristo ele teve que arquitetar todo um processo dele para que ele tivesse um encontro de novo, entendeu? Porque ele volta a pescar. E ele fala, Deus, eu não vou negar o Senhor, não vou. E, tipo, Deus fala para ele, viu, antes que o galo cante, você vai negar a mim. Tipo, é uma certeza que Deus ele tinha, mas assim, realmente eu passei por esse processo, né? Eu tropecei na pornografia e, tipo, de alguma forma, no outro dia eu fui no acampamento, chegamos lá, eu lembro até hoje quem que pregou naquele dia foi o pastor Marco Aurélio, da Assembleia de Deus 7. Abraço, pastor Marco Aurélio, que Deus te abençoe. Ele pregou naquele dia, ele falou, quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu fui, mano. Eu não sei, mas como se fosse algo que me levou naquele lugar. E nisso, naquela noite anterior, claro, que tipo assim, eu tinha falado para algumas pessoas que eu queria ser batizado com o Espírito Santo. E aí algumas pessoas foram lá na frente e fizeram um montinho em cima de mim, assim. É como se fosse, sabe quando o jogador, ele comemora o gol e vai aquele monte em cima do jogador, assim. Tipo mote, fizeram um monte, assim, ó, em cima de mim, assim, e batiza ele, Jesus. E eu fui. E tipo assim, louco, eu lembro mano. que, cara, foi uma experiência que eu... Isso com quantos anos? Eu acredito que foi Mais ou menos. com uns 19 anos aí. Que por da aí. hora. Que da hora, 19 mano. anos, uns 20 anos por aí. E eu, assim, foi uma experiência que eu não vou me esquecer jamais, sabe? Que eu, tipo, realmente eu vi o favor do Senhor, sabe? A graça do Senhor. Só que eu vejo isso também como uma ira. Mas você vai entender o ponto que eu vou falar, porque eu vi uma frase do anjo esse tempo atrás e eu achei interessante quando ele disse que uma vez a esposa dele mandou uma pregação para ele de uma pregadora lésbica. E, mano, ela começou a falar sobre a volta de Cristo e ele começou a chorar. Ele falou, Deus, mas como que eu tô sentindo a presença de Deus, sendo que quem tá falando é uma pessoa que tá, tipo assim, que é lésbica e tá falando da Bíblia Sagrada, e é como se Deus falasse para ele, meu filho, eu dei o dom e eu não me arrependo de dar. Se a pessoa tem um dom do ensino, não me arrependo de dar. É que nem uma frase que a Jade fala, eu não lembro se é o avô dela que fala, mas ela fala assim, o cano pode até estar enferrujado, mas a água que sai dele é boa. Mas assim, eu sei que quando chegar o dia do juízo, o boleto, ele vai chegar, sabe? Então, tipo, eu entendi que realmente ali foi um favor do Senhor sobre a minha vida, mas de alguma forma foi uma coisa que Cristo lhe falou, não lembro se foi para mulher adulta, ele diz assim, vá
mas não peques mais. É como se é uma Jesus, graça. Jesus fala isso várias vezes. Várias vezes. É uma graça responsável, sabe? Eu acredito nisso. Que Não é barata, né? não é barato. Continua vendo pornografia, fica aí na vida que você tá, não é isso? Não é isso, entendeu? É uma graça que realmente, E, aquilo cara, que Paulo eu fala, vejo que pornografia é uma das coisas que mais derruba jovem hoje. tá derrubando demais. Não derruba assim, o pecado dele ficou posto. Ele não desenvolve, ele não flui espiritualmente. Ele fica preso àquele negócio. Por quê? Ele não tem liberdade para adorar, porque ele se sente acusado, ele sente a culpa. E Deus realmente ele não tem aquele desejo. Eu creio assim, cara, que Deus ele chegou em você porque você estava arrebentado. Dentro de você já havia, né? Algo assim, falando, nossa, cara, eu não sou nada. E é esse que Deus quer. Quando reconhece, fala, eu não sou nada. Eu não tenho nada, eu não posso nada. E é nessas horas que Deus nos encontra. Eu já tive experiência, não nesse sentido. Mas assim, os dias que eu me sentia pior, cara. Eu falava, hoje eu tô aí na igreja, nossa, mas eu sou um lixo, Eu cara. quero testemunhar isso pela vida do pastor Vitão. Eu tenho uma coisa que ele falou, que isso principalmente foi a chave que virou minha vida, assim, nesse sentido. Aê, cabeça. Tipo assim, ó. Tipo assim, ó. Eu lembro que você falou uma coisa assim, que todo pedófilo, ele passou pela pornografia. Você falou algo nesse sentido, porque você acho que usou uma história de um cara que foi condenado. Acho que uma coisa assim. Sim, na casa dele tinha um monte de Entendeu? Ele foi condenado e aí nos minutos antes da sua morte, né? Quais são suas últimas palavras? Não vejo pornografia, uma coisa assim. Acho que foi nesse sentido. E, cara, isso daí reflete principalmente uma vida realmente de pecado. Porque assim, porque quando você vê, por exemplo, a pornografia, meu Deus do céu, você olha pra todo mundo, você vê um pedaço de coxa, desculpa a palavra, gente, é assim. Sim. Você vê, você deseja todo Você tipo de... objetifica o que for, mano. Exatamente. E tipo, você não tem mais pureza, né? No sentido seu olhar, de... No seu olhar, exatamente. E a Bíblia fala que os olhos são a janela da alma. Nesse sentido. A gente criou um grupo, isso aí foi um negócio muito louco. Nesse treinamento aí que eu falei pra vocês, de adolescente, eu dei uma louca em mim, mano. Eu saí perguntando pra todos os moleques. Qual foi a última vez que você viu pornografia? E aí uns ficavam, sabe, na defensiva, mas a maioria, tipo, ontem, hoje, antes de vir pro culto, semana passada. E um monte mentiu, né? Uhum. Faz um mês. Tá ligado? Mas, tipo, está na vida dos caras isso. E aí a gente montou um grupo, chama Guerra, entre os jovens da Quadrangular e tal. Não tem muita gente, tem uns 30 moleques só. E todo dia tem as pílulas, que o Gui manda, o Gui Silveira, muita gente boa, o cara assim, faz curso sobre isso. Que legal. E estamos ajudando os moleques. E se ajudando também, porque nós estamos indo pra não cair. Nada impede nós, de homens, casar também cair. Com certeza. Então, mano, ajuda demais, cara. A gente se apoia. E ele fala sobre os gatilhos. E uma coisa que eu tava pensando depois que eu li uma pílula dele, ele não falou isso na pílula, que ele escreve as pílulas pra gente todo dia. E tem um formulário do Google Docs, que você fala, me senti tentado com pornografia hoje? Sim ou não? Ele vai falando, o que me senti, o que foi? E a gente tem que falar tudo mesmo. Se caiu, se não caiu, como foi o gatilho e tal. E isso ajuda demais. E eu tava pensando, se um cara é viciado em cocaína, e vamos dizer que ele é viciado em cocaína, e ele tem 10 pinos todo dia no braço, Meu Deus. no bolso, pra ele usar. Hum. Esse cara vai... Qual é a chance desse cara se permanecer sem cair e cheirar cocaína? Se todo dia ele tem 10 pinos aqui. Vamos dizer que ele trabalha com isso, ele é um traficante de drogas. Ele tem acesso a isso. Qual é a chance dele se libertar da cocaína? Nula. E agora, pasmem, a pornografia, ela tem o poder no cérebro de viciar 3 vezes mais do que a cocaína. E os caras têm a biqueira no bolso. Tem a biqueira no bolso. Da pornografia. É a hora que o cara quiser, ele tem. E é aquela questão, né? Tipo assim, apagar o histórico do seu celular não é um remédio. Não. Entendeu? Com Não é a cura. Vai E muito além disso. Porque a gente fala assim, a gente tá falando de uma idade que parece que a gente tá falando só para adolescente e jovem, né? Nossa, e não é, cara. Não é. Não é. É Não uma é. coisa assim que vai muito mais. Todas do as que faixas etárias. Eu e minha irmã tivemos uma palavra de conhecimento sobre... tivemos uma palavra de conhecimento sobre um irmão de 60 anos da igreja. Esse irmão tinha 60 anos. E a gente falou assim, a gente quer ver seu celular. E a gente falou que... Deus falou pra gente que ele ia deixar a gente ver. E a gente pegou o histórico. Tipo, ele tava vendo pornografia, tipo... No último mês tinha visto umas 3 vezes. E ele começou a chorar. Pra gente, lá na nossa igreja local. Começou a chorar. E Deus tinha falado, ó, o Senhor mandou a gente pegar seu celular e ver seu histórico. E ele falou...
você aceita? Podemos mexer? Ele pode. Deu. E ele Meu começou a chorar Deus. e ele falou assim pra gente. Isso faz um mês. Ele falou assim pra gente. Obrigado, começou a chorar e falou, é a minha libertação. E a gente fez ele excluir Instagram, fizemos ele excluir Facebook, fizemos ele excluir TikTok, fizemos ele excluir tudo, mano, que era os gatilhos dele. Exclui e tal, para, e vamos cuidar de você agora. Falamos, ele falou pra esposa, falamos pra filha dele também. A filha dele tá ajudando ele agora também nisso. Tipo, conversando com ele sobre o assunto. É um negócio Cuidando dele. Hoje... Pode falar, pode Fala, falar. fala, fala. Não, esses gatilhos, por exemplo, no começo, né, que eu comecei, tipo assim, nesse processo pra você não ver mais pornografia, tipo assim, escada rolante, cara, eu ficava olhando pra baixo. Porque se tivesse uma mulher assim na minha frente, ficava olhando pra baixo, assim, olhando até ela sair pra depois eu olhar, sabe, tipo, pros lugares onde eu deveria ir. É gatilhos, mano. Tipo assim, por exemplo, você passa numa avenida onde você vê uma foto de uma pessoa seminua. É gatilho, Sim, cara. às vezes nem tá vulgar, às vezes é um biquíni normal, Exatamente. mas aquilo desperta. Desperta. E aí você, como fala, é premeditado, né? Você fala, nossa, eu tenho esse tempinho em casa sozinho. É o gatilho, entendeu? Então, tipo, se você não ocupar sua mente, porque não é simplesmente só orar, mas você precisa tomar essa atitude. Exatamente. Né? Oração, muito, né? Muito Orar mais e do que ação. oração, cara. Exatamente. Muito mais que oração. Que somente oração. Precisa de uma conscientização, precisa de um exercício. E muitas vezes eu vejo muito... Agora eu faço parte do Ministério de Família. E eu vejo que tem muita família, muito casal que não tá bem por causa de alguma coisa nesse sentido. Cara. Sim, e às vezes não vão falar. Né? Não, e principalmente porque, assim, você chega num grupo de casais, o que você pensa? Um cara experientão, velhão lá, de líder, né? Os caras não vão se abrir pra quem é mais jovem, às vezes. Daí chega lá, só que você vê que não tá patinando, não sai do lugar. E muitas vezes é isso, cara. Eu sei, é como se fosse assim, a gente sabe que é loucura. Mas se no casamento ele há simplicidade, cumplicidade, você que está vendo esse vídeo, marido, tem uma esposa e você ama ela, confesse para ela que você viu pornografia. Porque de alguma forma, parece ser louco isso. Porque, tipo, eu acredito que se a sua esposa ela é sábia, ela edifica a sua casa, ela vai te ajudar. Puxa vida. Entendeu? Como uma pessoa que é coluna da sua casa, ela é uma intercessora da sua vida. Olha que louco como que são as coisas. Por exemplo, você vê o caso de Davi com Betseba. Cara, foi muito pior. Porque ele tava em guerra o povo, e ele lá, dormindo, acordou tarde, saiu na varanda do castelo. Guerra, né? Guerra. Tava em guerra, saiu da varanda, viu a mulher se banhando nua, desejou, porque disse que ela era muito linda, muito bonita. Linda, a Bíblia fala, né? Muito desejou, foi lá, consumiu, porque ele era o rei. O que ele falasse era lei, beleza. Daí depois a mulher engravida, vai, beleza. Daí um pecado vai chamando outro. Um abismo vai chamando outro. O que ele faz? Manda Urias na frente de guerra, assassinato, casa com a mulher, morre a criança. Cara, ele só foi se arrepender depois de meses. Quando o Natan chega na cara dele e fala, Nossa. tem um fulano assim, Isso é minha vida também, mano. assim, desse Meu jeito. Deus. Ele falou, quem quer pra gente pegar ele? É você, cara. A gente só reconhece nosso erro, muitas vezes, quando somos confrontados. Alguém precisa fazer isso. Alguém precisa confrontar. Os remanescentes Sabe isso? precisam fazer Exatamente. Mano. Confronto, cara. E nós precisamos ser vulneráveis também. Sim. Porque às vezes a gente se Sim, coloca sim. como um super-herói. Não E, existe. mano, isso. não existe, não existe. A gente tá falando de... E uma coisa que ajuda nós, tem 3 homens casados aqui. E mano, porque às vezes o cara, eu já tive problema do cara conversar e falar, tô tendo relação com a minha esposa e tô pensando em outra mina. Tô pensando em outra coisa. É um negócio também, um problema aqui. Pornografia não é só o vídeo de alguém fazendo sexo. Pornografia é qualquer ato libidinoso que você fique excitado. Pode ser uma pessoa com uma burca e você olhar pra ela ali no seu coração, que é o que Jesus falou, né? Se olhar no coração e tentou, acabou. É adultério. Então, mano, é um negócio muito mais embaixo que a gente pensa. Precisamos orar muito porque prostituição é culto a Satanás. Prostituição é culto a Satanás. No templo do Deus Pai, onde Jesus olhou e falou assim, as portas do inferno, que era aquele lugar, que era um Deus metade bode, metade humano, que tinha as prostitutas que tinham relação com ele, né, as ninfas, e ele fala, essa porta que não vai prevalecer contra a igreja. Nós temos que orar, mano. Por exemplo. Sabe, apresentar homens, apresentar pessoas que, porque é um negócio que tenta, mano. O pastor Djalma, né?
Até falando nisso, gente, eu sou da Brás Borghese, esqueci de falar. Um abraço a todos aí da Brás Borghese. O pastor Djalma, ele pregou sobre a Páscoa, ele falou sobre, né, que a família teria que tomar para si um cordeiro, né? Ele falou, onde que está o cordeiro em sua casa? E tipo assim, falando sobre que o sofá é um altar, a mesa é um altar, a cama, gente, é um altar. Nossa, que legal. E tipo assim, isso aconteceu, uma experiência que a gente teve, mas assim, é só para você entender como que é o processo, gente. Não que eu tô espiritualizando tudo, mas a gente recebeu uma visita em casa, e a pessoa que a gente recebeu, tipo, ela tava num processo muito complicado em relação ao casamento dela. E tipo assim, eu falo em uma confusão, sabe, em relação a tipo de dissensões, a um julgo desigual. E tipo, e aí ela chegou em casa, ela tava cansada e ela dormiu na nossa cama. Dormiu na nossa cama. Daquele dia em diante, começou a haver uns tipos de consequências de brigas, sabe? Mas sem motivo. Sabe quando realmente parece que você vê Você que... é Jade. Eu e a Jade. Floresceu uma irritação, né? Uma irritação. A gente começou a perceber que estava tendo uma sequência de brigas, mas sem motivo. Sabe coisa sem motivo? E a gente começou a orar. E a gente viu, sabe? Algo muito, principalmente pesado. Uma opressão realmente num cômodo da nossa casa. E era o quarto. E tipo assim, a gente tem que tomar cuidado nesse sentido, gente. Porque você tem que ser, por exemplo, hospedeiro, mas a gente tem que ser seleto em quais pessoas a gente traz no ambiente de mesa de comunhão. Porque senão, o pastor Vitor, André Chiraga, senão a gente está na nossa mesa falando mal de fulano, de ciclano, a gente é convencido e isso pode ser um tipo de chave para que a gente... Uma porta de entrada, né? Uma porta de entrada para que a gente possa ter uma vida de um pré-julgamento sobre a vida de alguém. Você entende isso, tipo, nesse sentido de essa chave? A gente tem que ter essa seleção de pessoas, de trazer as pessoas certas para nossa casa, para nossa família, para que de alguma forma a gente não venha abrir brecha. Então, o nosso casamento tem que estar blindado, entende? Então, eu acredito muito nessa questão, sabe? De a gente ter esse olho clínico. Quem cuida, né, de outras pessoas, mano, tem uma opressão, uma oposição diabólica já um pouco maior do que que não são tão maduros, que não cuida de ninguém. Isso acontece. Por outro lado, a Bíblia diz que contra a tenda de Israel não cabe encantamento. Então, tipo, não pelo fato dela dormir na sua cama que vai acontecer uma coisa ruim. Sim. Porém, você e a Jade podem se colocar em maldição, tipo assim, com qualquer tipo de atitude. Uma mentira, uma falta de transparência, uma grosseria, que pode acontecer mesmo depois de um ambiente assim, você tá cuidando de coisa dos outros. Problema dos outros. Quantas vezes já atendi casal, cara, depois tá uma briga em casa, minha esposa fala, meu, não é nada espiritual, a gente tá trazendo carga dos outros e a gente se coloca às vezes em maldição. Exatamente. Por quê? Porque a Bíblia diz, não tem como alguém fazer uma cura você pegar, se você é um cristão genuíno, não. Exatamente. Agora, você pode muito bem se colocar em maldição. Você pode ir pro lugar da maldição. Como? Pecando. Tipo, Balaão tentou amaldiçoar 4 vezes, cara, Israel. E ele só conseguiu abençoar. Só conseguiu. E fez profecias messiânicas ainda, né? É um negócio louco. Aí, foi Balaão que acertou todas as profecias, não foi Balaão? Ou foi Balaão acertou todas. E era um cara que, assim, que espiritualmente, mano, ele fala assim, eis Balaão, filho de Beor, que cai diante de Deus com os olhos abertos. Mano, o cara é um cara que tinha visão do mundo espiritual mesmo. E ele amaldiçoa, tenta amaldiçoar e não amaldiçoa. Mas ele fala, leva umas minas bonitas lá. Os caras vai ser amaldiçoado. Não porque Deus quer amaldiçoar eles, mas porque eles vão se colocar em maldição. Então, tipo, é um negócio que a gente tem que tomar cuidado. A gente cuida dos outros, mano. Cuidado com a carga. E às vezes, mano, e às vezes a gente faz isso em casa. A gente não recebe ninguém, não cuida de ninguém. Exatamente. Da igreja, dá um tempo, dá uma semana. E fala, mas você, pastor, tem que cuidar 24 horas. Não tem, mano. Cuida da sua família primeiro. Porque não tem, porque de alguma forma você sabe o alimento que você tá dando. É o verdadeiro evangelho. Tipo assim. E, cara, a gente também não tem que passar muito a mão na cabeça da ovelha, não. Tem hora que vai ter que quebrar as pernas dela, assim, levar pro ambiente do pasto e ela tem que comer a comida. É aquela comida, não adianta. Sim. É que nem eu falo, tipo, não é a palavra às vezes que é amarga,
mas é a boca que os alimentos que está cheio de amargura. Sim. Não é a palavra que é dura, mas é os corações que estão duros daqueles que a ouvem. Então o evangelho ele não é conforto, é confronto, te confronta. Mesma coisa que você comer um morango com leite condensado e depois tomar suco de laranja. É ruim? Você nunca fez isso? Não. Cara, o suco de laranja se torna azedo, não tem mais nada doce. Sério, né? Caramba. Porque o outro é muito doce. O outro é muito doce. Ah, legal. É gostei. assim que tá as Achei bacana, coisas. não, É não assim sabia que, disso. é assim que tá as coisas. Geralmente a gente não sente o sabor. Deus ele é tão assim detalhista que muitos de nós não sentem as coisas de Deus porque tá já fissurado nas gorduras do mundo, cara. Já tá perdido. É assim, cara. Se não me falha a memória, tanto é que a gente falando lá em Êxodo fala que é para comer o cordeiro por inteiro, né? Por inteiro, não deixar sobrar nada. E o que é E se exatamente. sobrar, joga fora, né? Queima. Queima. Que- Joga, não é bem joga fora. Eu preguei isso outra igreja, deixa eu corrigir agora quarta-feira. Não é jogar fora a igreja, é queima. Queima. Só que, tipo, trazendo para uma ideia do evangelho em si, é que tem gente que tá escolhendo algumas partes do cordeiro, né? Não tá? Sim, exatamente. Só as exato. partes E Deus tá macias, escolhendo né? algumas partes Só a do parte evangelho. macia da carne. E é isso que você falou também, Vitão. Tipo, a gente precisa voltar ao verdadeiro sentido, né? Tipo assim, cara, a gente não é daqui. Né? A gente tem que ter essa esperança da volta de Cristo. E a gente não está tendo. Por isso que, de alguma forma, os cultos estão sendo... As pessoas estão... Você tem ideia que, tipo, Jesus vai voltar e tudo que a gente faz aqui, tipo, a gente vai reinar com ele sem pecado, num novo corpo, e o negócio vai ser muito, muito, muito mais irado do que é. Com a presença dele, ele mesmo, literal, junto. Fisicamente. Né? Fisicamente, mano. Então, tipo, como que a gente consegue viver com outras ambições? Sim. Tipo assim, correr muito atrás do vento. Então, acho que é um negócio louco. Você falou um negócio que é muito legal, né? O pastor quebra a perna da ovelha, não é pra ela ficar boladona, né? É pra ela ficar perto dele ali, sendo cuidada, é pra aprender a ser obediente. Sim. E a maioria das pessoas, quando recebem uma repreensão, uma correção do pastor, que elas fazem, elas vão procurar um outro pastor, ou outra igreja, um outro lugar, por quê? Porque não querem ouvir a correção. Eles vivem só no início daquela coisa de desconversão, né? tudo tranquilo. Todo mundo passa a mão na sua cabeça, Tranquilinho. todo mundo te abraça, toda vez é assim, cara. Por exemplo, aconteceu isso recentemente em relação ao presbitério. E, tipo, não que isso é uma situação, mas eu acredito que pode ser uma forma não de maturação, de maturidade também. Eu fui consagrado ao presbitério e desde então, até terça passada, eu fiquei, tipo, na igreja local 2 meses sem pregar. E, tipo assim, eu fiquei pensando, né? Tipo, 2 meses sem pregar. Só que, de alguma forma, eu não deixei me passar por isso. Eu exerci a minha mente, tipo assim, no sentido de buscar, de conhecer mais, de estudar. Porque eu não posso estar parado, cara. Tipo assim, esse é o processo do cristão. De alguma forma, é uma corrida que nos está proposta e a gente tem que correr essa corrida. Né? A gente não pode parar. Né? A gente tem que ter realmente um alvo a seguir, e o alvo é Cristo, né? Mas, de alguma forma, eu falei, nossa, cara, eu não posso me preocupar com isso. E, às vezes, nesse sentido de disciplina, né? Vamos dizer assim, as pessoas, às vezes, elas saem do ministério porque o pastor não dá oportunidade, o pastor não me dá um cargo, aí a gente, tipo... Quando a gente fica com esse sentimento aí, mostra que a gente tem coisas ainda pra ser tratado. Eu ficava Exatamente. muito, quando eu era pastor auxiliar, mano, eu ficava muito. Eu dou graças a Deus que o meu pastor, na época eu ficava bolado com ele. Mas eu dou graças a Deus que ele não dava altar pra mim, mano. Porque tinha muito ego dentro do meu coração. E eu ficava assim, pô, prego menor que esse cara aí, mano, sabe? Lá dentro. Olha as coisas que a gente pensa, mano. Exatamente. Fala o nome, pastor. Mas eu dava pro cara. Minha esposa orou. Minha esposa orou para Deus fechar as agendas. Uma época, ela falou que eu vou orar. Ela falou uma vez pra mim. Vou Ela orar falou. porque o seu ego tá grande, Jonas. Seu ego tá grande. Porque, tipo, eu tava nas agendas. Toma, Eu tava nas agendas e, tipo assim, nossa, que coisa. Tipo, é como se fosse eu tivesse feito alguma coisa, né? Tipo, mano, e é muito fácil. A gente se torna juiz de culto, né? A gente fica só arbitrando, vendo se tá bom ou não se tá. tá bom, não tá. Isso é um perigo, cara. E sendo que, assim, a gente tem muita oportunidade de falar de Cristo, cara. Muito. Você cria. Mano, você tem rua. Tem rua, você tem família, tem escola. Tem discipulado, tem tipo assim, igual eu falei de rede social, cara, rede social pra mim é o lugar que mais grita hoje.
Todo mundo pega o celular na mão todo dia, cara. Até eu falei pra minha esposa, eu brinquei. Por isso que a gente tá fazendo podcast. E às vezes a gente quer o altar, né? A gente quer altar. Por exemplo, eu tenho um... Viu? E isso que nós estamos fazendo aqui, esse bate-papo, cara. Você não tem essa liberdade, essa divergência de assunto. Isso daqui é uma mesa, né? Um assunto do... A gente tá falando do reino. Então eu acredito muito nisso. Um colega meu, tipo assim, cara, ele pregava bastante, sabe? Aí aconteceu uma situação lá que ele precisou ficar na igreja local e ele não tinha oportunidade. Ele falou, não seja por isso. Poxa, eu tenho um Instagram, eu posso fazer live. Posso fazer live com um momento de oração, por que não? Tô falando, gente, para pregação, claro, bíblica e cristocêntrica, tá? Entendeu? Então, tipo assim... Não revelando 300 pessoas por Pix. Me passa o Pix aí, não, para. Não tem essa campanha do sal, não, gente, para com isso. É Cristo, né? O lema o tema central do evangelho é Cristo, gente. O Cristo ressuscitado, o Cristo encarnado, aquilo que ele fez. Campanha do sal. Não, você tem misericórdia. Campanha do sal não dá, não. Meu colega, ele falava Tem. que isso eram os Baalins. Isso é Baalins? Ele falava, isso são os Baalins. Nossa, gente. Sal, fitinha. Mas, Sabe? viu, fala uma coisa pra mim, Ronan. O que você é, cara? Músico, ministro, pregador? Qual que queima no seu coração? Assim, hoje hoje? que queima, por mais que eu tenha, tipo assim, eu sempre tive uma paixão por bateria, né? Aí teve esse processo da bateria, depois... Hoje Cara, você é baterista e toca baixo. eu toco contrabaixo. Você deve passar um nervoso no coração, não passa? Eu passo de vez em quando. Desculpa Gente cortar, Gente continua aí. passa, mas assim, hoje assim, tipo assim, pelo fato de eu estar no presbitério, eu acredito que é um período de transição, sabe? Então eu estou aprendendo muito, eu quero aprender o máximo. Eu lembro uma coisa que ele falou também, no sentido pelo fato dele estar aprendendo hoje como pastor, o Vitan tinha dito que ele queria aproveitar mais o tempo antes, quando você era líder de jovens, sabe? Eu tô buscando aproveitar esse momento de sentar para aprender, sabe? Que nem como eu falei do meu pastor, que ele deixou 2 meses sem pregar, cara, eu quero ficar o máximo sentado. Quero aprender realmente, sabe? Ó, vindo de alma. De alma, pastor de alma, Deus Tinha uns abençoe. 6 meses parado. Deixa que Ouve tenha a na oração boca. do teu Ouve a minha filho. oração. Mas, tipo assim, eu acredito que a gente tem que sentar para aprender. É muito bom, gente, sentar para aprender. Claro, sentar para aprender para ouvir uma boa palavra, né, gente? Isso que é o que importa. Né? Mas a Uma gente... grama verdinha, né? uma grama boa, verdinha, sabe? Tipo, eu acho que é isso que é importante. A gente tem que sentar para aprender. O preparo. Eu costumo falar, não. Pastor Edmilson, né? Pastor Edmilson Maria, ele pregou uma coisa que eu achei interessante, que ele falou que foi 30 anos, né, de anonimato para 3 anos de ministério, 3 anos e meio de ministério para 6 horas de cruz. Tipo assim, esse preparo é importante, entendeu? Tipo, a questão da execução é o de menos, cara, é o de menos. Porque Hernandes Dias Lopes, ele disse que se derem 1 hora para você cortar uma árvore, pelo menos 40 minutos você afia o machado. Entendeu? Tipo assim, a preparação. A gente tem que se preparar. Legal essa. É boa, essa é boa. Então a gente tem que se preparar. Não tem o que fazer, sabe? Chega um momento que, tipo, se a gente é uma flecha na mão do arqueiro, tem que se preparar. A gente tem que ser afiado, né? Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o E homem. muitas Então, vezes tipo, afiar dói, né, cara? Exatamente. Passar pela a afiação. igreja local é para isso. A gente vai ter essa divergência, a gente vai brigar. Sai faísca. Exatamente. Ô, Ronan, você hoje, então, é líder do setor Sou líder do setor 9 da Assembleia do Brás, da Juventude, da UMALIP. do Burguês. Isso aí. Isso. E... Os 709 são quantas igrejas? São 4 igrejas. 4 igrejas. Eu acredito que são 60 jovens aí. Top. Você é líder da juventude local. Sim, na Mocidade de Abapai. Eu amo vocês, Mocidade de Abapai. Mocidade de Abapai. Abapai. Quadrangular fala diferente, quando fala juventude, né? Juventude. Pode ser também, antigamente. E você é pastor auxiliar, né? Você é um presbítero. Eu sou presbítero, mas não sou assim, pastor auxiliar. Ah, sim. Eu não sou, tipo, no caso lá, eles têm, né? Presbítero tem vários, né? Tem vários, na né? igreja. Por mais que alguns até consideram o Mas presbitério você como faz, um verdadeiro pastor. você faz um trabalho pastoral, né? Sim. Sim, de Na igreja local, alguma ajuda forma. pastoral nesse É a sim. mesma coisa que um líder, um pastor de jovens, né? Legal. Ele é um pastor de De jovens. alguma né? forma, por exemplo, acontece de a gente dar algum ensinamento agora, principalmente por esse fato de eu estar mais com essa disponibilidade, focar mais na escola bíblica dominical. Que a gente, principalmente da Assembleia de Deus, a gente preza por essa questão da escola bíblica,
né? De você, cara, você tem que aprender, entendeu? Você tem que realmente buscar esse recurso, né? Não esse recurso, não que a Bíblia Sagrada é um recurso, é a única fonte de regra de fé e prática. Exatamente. Né? Então, tipo, a gente tá trabalhando e eu acredito que Deus ele tem grandes coisas aí nesse tempo que a gente tá E o vivendo. que Deus tem, assim, falado pra você ultimamente, assim, tipo, daqui pra frente, assim, ficar na igreja local, lá no Borghese e aprender lá? Projetos também. Projetos que você tem. Bom, Tem alguma coisa aí que vai ser? tem um projeto que a gente tá, na verdade, já fazendo, que é um intercâmbio, né? Que a gente promove o intercâmbio. A gente aproveitou os primeiros sábados, como tem a agenda é Santa Ceia na Igreja Mãe, é o único dia que a gente consegue fazer algo sem algum tipo de convocação, por exemplo, em relação de nós Compromisso externo. E aí a gente conseguiu fazer, por exemplo, tá fazendo um culto em cada congregação, sendo que todas as outras, no caso, 3 igrejas, vão naquela igreja, entendeu? Ao qual está acontecendo o intercâmbio. Por exemplo, tem igreja A, B, C e D. Então, se a gente faz o culto na igreja A, as outras 3 igrejas vão lá. Legal. Entendeu? Promovendo a unidade. Eu sempre gostei de fazer isso. Até, de alguma forma, promovendo a unidade. Eu sempre preguei sobre unidade e eu amo falar sobre unidade. Gente, se a gente soubesse o poder da unidade, eu acredito que a gente, Piracicaba inteiro seria convertido. Eu acredito muito nisso. Em pouco tempo. Em pouco tempo. Entendeu? Você sabe que as regiões onde tinha mais aceleração de descobertas científicas, filosóficas, sociais, até da fé também, eram regiões portuárias, onde tinha um porto. Que era sempre gente de todo quanto é lugar chegando naquele lugar. Então, onde tem um monte de gente diferente junto, mano, tem crescimento de ideia. É como se a igreja deveria ser um porto. Né? Exatamente. Gente que, pô, não é porque você é mais pastoral, eu vou te ouvir. Tem coisa que eu sou cego nessa parte. Pô, eu sou mais evangelista. Você vai me ouvir. E eu acho que falta essa humildade, assim, da gente também poder, sabe, pô, o Ronan é especialista em algo que eu não sou. Por isso que eu acredito que até... Os 5 ministérios. Exatamente. Até legal, a igreja, o envio de Cristo, né, como encarnado na Terra, foi estratégico, mano. Porque, tipo, Roma... eu não entendo muito nessa questão histórica, mas vocês devem entender a questão de Roma, por exemplo, a cultura de Roma, a sabedoria da Grécia... Tipo, os portos, por exemplo, foi uma estratégia que Cristo realmente ele teve. Já na época de Cristo tinha estrada, todo lugar do império tinha estrada que ia pra Roma. Por isso tem aquela ditado, todos os caminhos levam a Roma. Sim. Tinha estrada, mano. Estrada. Não é todos os romanos que estavam no poder, Deus que governa essas coisas, né? E alguns falaram que quando ele diz, acho que eu não vou lembrar agora, quando ele diz lá em Cesareia, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Cesareia. Ele mexeu com o Nino e Marimbó, porque Cesareia ali era o ponto... E nenhum judeu tinha coragem de ir naquele lugar, naquela gruta, né? Sim. Porque era impuro, né? Mas ele não, ele vai lá e fala, ó, não vai aguentar o pego, hein? Vamos pra cima. Então, de alguma forma, eu acredito que o evangelho é estratégia também. Nós temos Ronan, obrigado, cara. Tamo junto. Acho que pode ter parte 2, né? Pode, claro. Eu ficaria umas 2 horas aqui, mas eu sinto que a gente precisa... Só, antes de terminar, fala dos nossos apoiadores. É verdade. Nossa. Olha, hoje eu queria falar de um apoiador exclusivo, que é a CNB Imóveis, na pessoa do Leonardo Vendramini. Se você precisa comprar imóvel, gente, comprar casa, comprar apartamento, terreno em construção, o Leonardo Vendramini dá uma aula, de verdade. Eu já fui ser atendido uma vez pelo Léo e ele me deu uma aula sobre juros, sobre a entrada, sobre como funciona. Então você vai sair lá da CNB, assim, uau, que fácil, que legal. Então, de verdade, CNB Imóveis, fica lá na Rua Moraes Barros, eu não vou falar o número aqui, mas a CNB Imóveis fica na Rua Moraes Barros, você procura o Leonardo Vendramini. Coloca aí no Google, CNB Imóveis, Leonardo Vendramini. O Léo é o cara, de verdade, eu tô falando aqui, vai lá ter uma aula com ele, porque ele nem vai te ver, ele fala assim que depois as pessoas, não tem ninguém que tenha ouvido ele falar que vá para outro vendedor, e isso é verdade, porque o cara é muito bom, o cara é tipo excelente. Então, gente, e esse podcast tá acontecendo hoje, graças ao Leonardo Vendramini da CNB Imóveis. Vai lá comprar a sua casa com ele, beleza, gente? Joia. E aí, Ronan, muito obrigado, velho. Tamo junto. Prazer sempre estar com você aí. Sempre.
Então. Eu agradeço a Deus aí as amizades que a gente faz no reino, né? Cara, Obrigado, Sheila, pela sua vida, Tamo mano. junto, tamo De junto. verdade, pela sua também. obrigado a Mari que tá nas Obrigado, câmeras. Mari. A gente Mari. ia falar dela, né? A gente ia Deus deixar ela. abençoe. Abraço, Matheus. Deus abençoe, gente. Obrigado por Valeu. isso aí. Valeu, Ana. Tamo juntão. Não toque Cê é duplo aí. louco. Ah, toque duplo? Aqui, não. Ah, tá. Tá bom. Valeu, gente. Fiquem com Deus e até a Tamo junto. próxima. Valeu.